Graça e paz, irmãos, tudo bem? Hoje, aula número 6 sobre batismo nas águas. E eu falarei sobre duas formas pelas quais o batismo pode ser feito: por aspersão e por imersão. E eu sei que surgirão dúvidas. Tem que ser muita água, tem que ser pouca água, tem que mergulhar todo na água. Vamos lá. João, o Batista, ou seja, aquele que batiza, ele não foi batizado por ninguém. Dizem os estudiosos, em resumo, que João Batista, ele pertenceu ao grupo dos chamados essênios. Por isso ele andava à parte da sociedade da época e morava em locais retirados. No caso, ele morava no deserto. Ele recebe o nome de Batista porque ele inaugurou o chamado batismo, né? Ele funcionou como se fosse um abre-alas para o Messias, aquele que abre caminho para a chegada do Salvador. Vale ressaltar que a água no período de Israel, para o povo de Israel, ele representava o quê? Na época era o povo judeu, né? Representava um ritual de purificação. Tanto que se não houvesse águas, os judeus sequer sentavam à mesa. Quando eles chegavam da rua, eles lavavam os pés, as mãos. Então a água era um elemento conhecido por aquele povo e pertencia ao ritual de purificação. Eles valorizavam, mais a parte externa do que interna, a ponto de Jesus chegar e falar para eles: vocês são como sepulcros caiados, limpos por fora, ou brancos por fora, lavados por fora, mas dentro não tem limpeza, não tem lavagem de água, ou seja, a palavra não entrou dentro de vocês e vocês continuam mortos e sujos. Prosseguindo, o batismo de João Batista ele era feito por imersão. Olha que interessante. As pessoas vinham a ele e eram completamente submersas nas águas. Isso você vai encontrar em Marcos 1, de 9 a 10, e Lucas capítulo 3, versículo 21. E este continuou sendo o batismo praticado pelos apóstolos na época do Novo Testamento, e este também é o batismo ao qual Jesus se submeteu. Jesus, ele se submeteu ao batismo por alguns motivos, entre eles cumprir toda a Escritura. Então era necessário que ele se batizasse, não porque ele tinha que se arrepender, porque ele tivesse pecados, mas para que se cumprisse toda a Escritura. Jesus ele veio para cumprir a lei. E quando ele cumpre toda a lei, ele inaugura um novo caminho para nós. Vamos lá. Excepcionalmente, os evangélicos admitem o batismo por aspersão. O que é batismo por aspersão? São duas formas: imersão, que é deitar completamente na água, e por aspersão, que é jogar uma água sobre a cabeça da pessoa. Exemplos: pessoas que têm fobia, de descer as águas, ela pode ser batizada por aspersão, não tem problema. Pessoa que está dentro de um hospital ou num leito de UTI, você não tem como descer a pessoa nas águas, então isso é plenamente admitido. Afinal, não será a quantidade de água que vai salvar alguém. Na verdade, a água ela não salva, A gente já viu isso, que não é o batismo nas águas que vai salvar alguém, mas sim o crer de todo o coração na obra de Cristo. Isso está em Lucas capítulo 23, 43. Agora, às vezes você pode ainda ficar com dúvida: mas eu me batizei sem entendimento, eu não tinha entendimento completo, eu batizei, mas eu desci as águas, só uma parte, foi água parada, foi água corrente, a água era limpa, a água era suja. Irmãos, parem com isso, não se preocupe com isso. Será que você vai chegar diante de Jesus e ele vai falar assim: olha, agora você sai daqui porque você se batizou por aspersão e não por imersão? Agora eu também não aceito você porque o rio estava sujo. Não é assim. Jesus, quando ele veio, ele quebrou toda a religiosidade da época, Imagina, Jesus curou um cego cuspindo na terra. Ele quebrou tudo que era paradigma, tudo que era considerado esquisito. Ele fez para mostrar o quê? Que valia muito mais curar do que seguir ritos, valia muito mais o amor do que fórmulas, mas ainda assim tem muita gente que se apega às fórmulas.
Significa que não é importante o batismo nas águas? Não, ele é importantíssimo. Já vimos, é um ato profético, é o cumprimento de um mandamento do Senhor. E esse ato profético ele funciona porque nós homens muitas vezes precisamos de memoriais na nossa vida, ou seja, coisas que nos façam lembrar um acontecimento. Nós veremos depois que quando o povo cruza o Jordão para tomar posse da terra prometida, Deus fala para Josué, pega 12 pedras do meio do rio, ou seja, 12 pedras, o homem pedra, no meio do rio, que tinham sido batizados, coloca aqui, faz um montão como memorial para que nunca se esqueçam desse momento. Então, não é simplesmente descer as águas, não é a quantidade de vezes que você desce as águas, não é se é por aspersão, por imersão, mas sim o ser uma nova criatura. É ter crido de todo o coração em Cristo e internacionalizado, ou seja, melhor, internado essa convicção, trazer para dentro de você, não ficar só com a aparência. Né? Imagina Jesus falando, agora você se batizou, então você está salvo, e por dentro a pessoa nem teve um encontro com o Senhor, nem mudou a sua mente, nem o aceitou verdadeiramente. Não será isso, será ao contrário, tá bom? Ele olha o teu coração, ele contempla as suas dificuldades, as suas questões mais íntimas, e se você de fato o aceitou, creu com o coração e confessou perante os homens, a Bíblia diz que você está salvo, não sou eu. Então, descansa o teu coração. Se você tinha alguma dúvida sobre a tua salvação, eu estou aqui para te dizer da parte do Senhor. Se você creu na obra de Cristo, falou, eu aceito esse dom, esse presente que Deus me deu, então você está salvo. Seja o seu batismo por aspersão, seja o seu batismo por imersão, seja feito em águas paradas, em águas correntes, em águas cristalinas ou em águas turvas, tá bom? Jesus te ama e isso é apenas o começo da sua caminhada com Deus. Que Deus te abençoe no nome de Jesus.